Bom, e o Magrão, numa entrevista recente, basicamente confirmou algumas procuras do Internacional dentro dessa janela de transferências. E eu quero te falar o que disse o gerente esportivo / executivo de futebol do Internacional sobre essa última parte de janela de transferências do Inter. Outra coisa também que eu quero te falar é sobre uma informação que surgiu no Rio, foi confirmada aqui em Porto Alegre, sobre a possibilidade de Pedro Henrique Cousin deixar o Internacional. O Vasco da Gama tem interesse, o Vasco que já levou uma série de jogadores do Inter, tem o Zé Gabriel por lá, tem o Keider por lá que relevou recentemente, levou o David também nessa temporada, e no vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional no dia de hoje, né? O Inter que não treina nesse domingo, mas eu quero te trazer aqui algumas informações sobre o mercado da bola colorado. O primeiro é sobre uma informação que a gente já tinha confirmado no começo dessa manhã. O Thiago Maia agora está dando, inclusive, o clássico contra a equipe do Vasco da Gama. O Thiago Maia está fora dos relacionados, não está nem no banco de reservas. O Mateuzinho, por exemplo, que é o outro lateral direito que eles estão negociando, por exemplo, foi relacionado para a partida de hoje. E o Thiago Maia sequer aparece entre as possibilidades do Tite. O Tite nem relaciona o Thiago Maia. Isso é mais um indicativo de uma negociação que está acontecendo. O Inter segue tentando o Thiago Maia. Eu vou falar agora sobre uma entrevista que o Magrão deu, onde basicamente confirma essa, de maneira indireta, um pouco essa negociação que segue acontecendo com o Thiago Maia. Certo é que o Inter nesta semana quer destravar essa novela. A novela Thiago Maia é uma novela que já está mais tempo do que a novela do Borré. Quando surge a novela do Borré, é quando surge a possibilidade do Inter contratar o Thiago Maia. Então a gente está falando de algo que já repercute desde o dia 21 de dezembro, que foi quando surgiu ali, por exemplo, naquela semana, a negociação Borré. Mas eu quero te falar exatamente sobre o que disse o Magrão, que deu uma entrevista ao Globoesporte.com. E dentro dessa entrevista ele foi perguntado sobre as contratações do Internacional. A primeira grande informação que ele deu, e basicamente ele confirmou, e agora a gente pode ter certeza que realmente o Inter procura um jogador para essa posição, é a questão do goleiro. Ele confirmou que o Inter está no mercado atrás de um novo goleiro. Por quê? Porque, primeiro, o Rocher tá voltando agora, mas o Rocher é um jogador que vai ficar fora durante boa parte ainda desses primeiros 6 meses em função de estar com a seleção uruguaia. O Ivan é um jogador que a gente só deve ter a partir de setembro. Né? Tendo ele a partir de setembro, ele só vai poder jogar em outubro, né? Quando tiver acabado quase tudo já. O Keider saiu do Internacional, foi pro Vasco. A terceira opção do Inter é o Antony, que tá jogando, inclusive vem fazendo ali uma boa partida. Teve, né, uma falha ali contra o Guarani de Bagé, mas é um goleiro ok. Mas, tu sabe que, por exemplo, agora em fevereiro tem um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Asa. O Inter até quer ter, por exemplo, já o Rocher à disposição, mas sabe que pode acabar não conseguindo. Então, basicamente, o Magrão confirmou que o Inter está atrás de um novo goleiro, para ser o substituto do Keiler, que saiu do Internacional e foi, por exemplo, para o Vasco. A segunda negociação que ele confirmou também é sobre a lateral esquerda. Ele confirmou que o Inter procura um lateral esquerdo, todo mundo já tinha confirmado essa informação, o próprio técnico Eduardo Cudê, que o Inter procura uma alternativa ao nome do René. Desde a saída do Dalbert, que saiu na virada desse ano, o Inter não tem mais um lateral esquerdo. Então, nesse momento, realmente a ideia por parte do Magrão e também da direção do Internacional é trazer um lateral esquerdo. Não existe nenhuma negociação avançada nesse sentido, mas o Inter negocia para ter esse jogador, tá bom? E a outra é a função de a função de meio campo, onde todo mundo sabe que é o Thiago Maia. O técnico Eduardo Cudê liga todo dia pro Thiago Maia, todo mundo sabe que é o Thiago Maia, esse grande nome, por exemplo, que o Cudê quer, mas ainda sabe que é uma negociação muito complicada de acontecer, muito por causa do Flamengo, não quer fortalecer o rival, mas é uma negociação que, como eu falei no começo desse vídeo, está destravando muito pelo Thiago Maia, que está forçando uma saída lá do Flamengo, tá bom? Outra situação que eu tenho para te falar, tá? O Inter quer fazer algumas liberações, principalmente daquela fala que o Cudê falou, por exemplo, na derrota por 2-1 contra o Guarani de Bagé, que ele estava dando oportunidade para todo mundo e depois não poderia reclamar que ele não deu oportunidade. Isso também serve para mostrar, olha, esse cara eu posso contar no Campeonato Gaúcho, esse cara eu não vou poder contar ao longo da temporada. O Cudê também está usando o Campeonato Gaúcho para saber quais são os jogadores que ele pode contar ao longo de 2024. E ele já percebeu que ele não pode contar com o Luiz Adriano, ele já percebeu que ele não pode contar com o Gabriel Barros, ele já percebeu que ele não pode contar com, por exemplo, o Gustavo Campanharo.
e também o próprio Pedro Henrique, que é um jogador que não vem jogando muito bem. Até por isso, por exemplo, no último jogo, na vitória por 2-0 contra o Caxias, ele colocou o Luca, ele colocou o Gustavo Prado, jogadores que nem tinham atuado ainda muitos minutos. Por exemplo, em 2024, o Gustavo Prado estreou pela primeira vez no último jogo. O Luca entrou, por exemplo, no intervalo tendo um Lucas Alário e tendo o Luiz Adriano como opção, por exemplo, no banco de reservas. Então, um técnico do Arthur também vem mapeando o mercado para saber jogadores que precisa buscar ao longo dessa temporada e desse fim de janela de transferências. Como eu te falei, o Inter vai fazer ainda algumas contratações para compor elenco de jogadores que estão em destaque do estadual. Pegar o caso do Palmeiras. O Palmeiras está contratando um meio atacante do Novo Horizontino, que se chama Rômulo. E o Inter vai fazer também esse tipo de contratação, hein? Assim como o Inter fez no ano passado, quando contratou, por exemplo, o Rômulo, que é do Inter, que na época, por exemplo, tinha sido destaque do Atlético. O Inter também vai fazer contratações nesse sentido, tá bom? Outra informação que eu quero te trazer é sobre Pedro Henrique, tá? Informação que surgiu no Rio de Janeiro. Lucas Pedrosa foi quem trouxe a informação, que é um setorista do Vasco muito bem conceituado, muito bom. É o melhor setorista do Vasco, Lucas Pedrosa. E ele trouxe a informação que o Vasco tem interesse na contratação do Pedro Henrique. Inclusive, na próxima semana, as conversas já vão ser iniciadas. A ideia do Vasco é um empréstimo com opção de compra. O Inter que comprou o Pedro Henrique por 1 milhão de euros do Sivasspor da Turquia no ano passado. Ele chega em 22 para o Inter pedala e só paga em 23 o time da Turquia. Recentemente, o Pedro Henrique também renovou seu contrato e tem contrato até o fim do ano que vem ainda com o Inter, ou seja, ele tem um contrato ainda meio que longo com o Internacional, mas é um salário muito importante. O Pedro Henrique, na última renovação, hoje é um salário que representa quase $500 mil dentro do Inter, é um salário bem importante nesse momento. O Vasco quer o empréstimo, o Inter quer uma compensação financeira, porque o Inter já recusou uma proposta de empréstimo no começo dessa janela. O Al Riyad da Arábia Saudita, que é o time que o Odair Hellmann treina, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, pagando ainda $200 mil. O Inter recusou. O Inter aceita emprestar o jogador, mas quer uma compensação financeira no valor que o Inter quase pagou, por exemplo, ele na Turquia. Ou uma venda por 2, 3 milhões de dólares. O Pedro Henrique já é um jogador já com uma idade, tem 33 anos, vai fazer 34 anos, então o Inter não pode ganhar muito dinheiro, mas é uma negociação que está acontecendo. O Vasco, que tem essa boa relação com o Inter, levou o Kehler, levou o David, né, 2 jogadores nessa temporada, já tinha levado, por exemplo, no ano passado o Zé Gabriel, tem o Jair também, tem o Rossi, então ele já tem um histórico de muitos jogadores ex-internacional lá no Vasco. Que agora eles querem, por exemplo, contratar o Pedro Henrique. O Inter não se opõe dessa ideia. O Pedro Henrique é um jogador negociável. Como eu te falei, o técnico do Arthur, inclusive, não é o nome de principal adoração dele nesse momento. Então, é sim uma grande possibilidade nesse momento de deixar o Internacional. Com a saída do Pedro Henrique, o Inter abre um baita do espaço na folha salarial. A gente está falando de $500 mil que o Inter abre na folha salarial e abre espaço para o Inter poder trazer uma reposição. Não para a função do Pedro Henrique, mas sim para outra função que precisa dentro do plantel, até porque a gente tem boas opções de hoje já no lugar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique vem jogando aquela linha ao lado do Valencia, tem Alário, tem o Borré que vai vir na metade jogando, tem o próprio Luca que está se destacando. Então, o Pedro Henrique é realmente um jogador que vem sobrando nesses últimos jogos, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!